Os estoques também podem ser classificados de diversas maneiras, mas essa classificação leva em consideração alguns atributos. Primeiro, a abrangência desse estoque, a sua flexibilidade e a sua praticidade. Esses três elementos, abrangência, flexibilidade e praticidade, são atributos muito importantes para ter uma boa classificação. E o que é cada um deles? Abrangência trata-se da gama de características desses produtos que vão compor o estoque. A flexibilidade deve permitir interface entre diversos tipos de classificação para facilitar o gerenciamento dos estoques. E a praticidade é que deve ser direta e simples. Então, esses três atributos são muito importantes. Tipos de classificação de estoque. Temos diversos tipos, começando por tipo por demanda, em que é dividida em materiais de estoque, materiais de não estoque e materiais críticos. Materiais de estoque são materiais que devem existir no estoque e para os quais são determinados critérios e parâmetros de ressuprimento automático, com base na demanda prevista e na importância para a empresa. Os critérios de ressuprimento fixados para esses materiais possibilitam a renovação do estoque sem a participação dos usuários. Quanto à aplicação, podemos dizer que os estoques são classificados em materiais produtivos, matérias-primas, materiais em fabricação, materiais acabados, materiais em manutenção e materiais improdutivos. Matérias-primas são os materiais básicos, insumo, que constituem as bases iniciais do processo produtivo. Já produtos em fabricação corresponde aos materiais em processamento ao longo desse processo produtivo. Não se encontram no almoxarifado porque já não são mais matérias-primas iniciais e nem podem estar no setor de expedição porque ainda não estão prontos, não estão acabados. Assim, eles ocupam um meio termo. Produtos acabados são produtos constituintes do estágio final do processamento, já estão prontos. Materiais em manutenção são materiais de consumo e com utilização repetitiva, aplicados na manutenção. E materiais improdutivos são materiais que não participam do processo de produção, exemplo, material de limpeza de escritório, etc. Assim, essa classificação leva em consideração a utilização dos materiais dentro do processo produtivo ou fora deste. Também podemos dizer que os estoques são classificados quanto ao valor do consumo anual. Neste caso, nós temos materiais classificados em A, em B e em C. Os materiais classificados A é o que a gente chama de grande valor de consumo, B, médio valor de consumo e C, baixo de valor de consumo. Mais à frente, nós vamos estudar o processo de classificação de estoque chamado de curva ABC ou ABC, que leva em consideração exatamente essa classificação da maior importância para uma menor importância desses estoques. Podemos ainda classificar o estoque quanto à sua importância operacional, do menos importante ou o que não tem importância, o que tem uma importância média até o que tem uma importância vital maior, sendo classificado por ordem em X, Y e Z, da menor para maior importância na aplicação do processo produtivo. Classificação conforme o tipo de demanda. Nesse caso, nós temos os materiais de estoque, que são todos aqueles que nós já falamos. Matéria-prima, produtos acabados, produtos semi-elaborados, produtos em elaboração, todos esses compõem o material de estoque. Mas temos também outros, como materiais de não estoque. Esses são materiais de demanda imprevisível, para os quais não são definidos parâmetros de ressuprimento automático. A inexistência de regularidade no consumo faz com que as aquisições desses materiais somente sejam efetuadas por solicitação direta do usuário, na oportunidade em que se constate a necessidade deles.
são comprados para utilização imediata. E os materiais críticos é uma classificação típica de empresas industriais. São materiais de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamentos iguais. A demanda não é previsível. Todas as empresas têm, mas não querem utilizar, porque significa que essa utilização ocorrerá quando um maquinário ou equipamento está quebrado, está parado, significando maiores custos para a organização. Continuando a nossa classificação, temos ainda os sobressalentes, que ficam estocados até a sua utilização. Esses materiais normalmente são estocados porque há uma grande dificuldade para sua obtenção. Isso ocorre porque podem ser material importado, ter um único fornecedor ou de difícil fabricação. Por isso, as empresas acabam formando o estoque para evitar a sua falta. Também eles podem ser estocados por razões econômicas. É um material de elevado valor, muito caro, então a empresa, assim que tem uma oportunidade de comprá-lo, o faz para evitar que esse material falte em um determinado momento em que a empresa talvez não tenha o recurso. Também eles são estocados por problemas de armazenagem e transporte. São materiais perecíveis, de alta periculosidade, elevado peso, grandes dimensões, que dificultam, portanto, a sua mobilidade. Isso faz com que a empresa já possua logo esse material de antemão, pois o tempo que esse material demoraria para chegar após o seu pedido ao fornecedor seria muito grande, e isso poderia prejudicar a empresa. Também ela estoca por problemas de previsão, materiais com utilização de difícil previsão. Ela não sabe quando vai utilizá-lo, portanto, mantém uma quantidade mínima para que possa ter esse material em seus estoques. E por razões de segurança. São materiais de reposição de alto custo e um material vital para equipamentos e máquinas que não podem faltar na organização. Também podemos classificar os materiais quanto à sua perecibilidade, ou seja, são materiais que podem se extinguir ou deixar de ter uma possibilidade de uso em um prazo muito curto. Portanto, as organizações devem prever essa sua utilização e utilizá-lo dentro desse período pré-determinado. Isso faz com que eles sejam classificados em perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis podem ser ainda classificados da seguinte forma: pela ação higroscópica, ou seja, presença de água, sal, cal virgem, etc. Pela limitação de tempo, ou seja, os materiais vão ser perecíveis como remédios, alimentos que têm prazo de validade determinado. Também são classificados como perecíveis pela sua instabilidade, com produtos químicos de maneira geral, por serem voláteis, por exemplo, gás ou vapor, amoníaco, por contaminação pela água, óleos em geral, por contaminação por partículas sólidas, como as graxas, por ação da gravidade, eixos, tubos de grande comprimento, pela ação da luz, filmes fotográficos, e por ação de animais, grãos, madeiras, alimentos. Então, todos esses materiais aqui são perecíveis, pois existe um agente ou um fator externo que poderá reduzir a sua vida útil ou mesmo impedir a sua utilização. Existem algumas recomendações quanto à estocagem, manuseio e embalagem de certos materiais perecíveis. Nesse caso, por uma questão de segurança, nós devemos verificar a umidade, oxidação, poeira, choques mecânicos e pressão, se estão no ambiente em que esse material será estocado. Conforme o tipo de material, esses agentes podem ser extremamente maléficos. Também outras medidas devem ser adotadas, como determinar lotes de compra mais racionais, ou seja, comprar apenas a quantidade certa e no momento certo de sua utilização, e programar revisões periódicas para detectar falhas nas estocagens. Esse serviço é muito importante para acompanhar essa perecibilidade desses materiais e verificar se os agentes que nós citamos anteriormente estão agindo ou não nesse material. Também os materiais são classificados quanto à sua periculosidade.
Assim, a adoção dessa classificação visa a identificação de materiais como, por exemplo, produtos químicos e gases, materiais em gerais que oferecem risco à saúde e materiais que deve-se ter muito cuidado no seu manuseio e transporte. Assim, os tipos de estocagem devem levar em consideração dificuldade de aquisição e o mercado fornecedor desse produto.